É, pessoal, a coisa tá tão feia pro Alexandre de Moraes, a situação dele é tão podre, tão suja, que até o Lula, cara, o maior ladrão da história do Brasil, não quer ter a sua imagem ligada ao ministro Alexandre de Moraes e nem ao STF, fez críticas públicas ao ministro Alexandre de Moraes, cobrou esclarecimentos e disse que ministro do STF não deve querer ser ministro e ser milionário ao mesmo tempo. Então chegamos ao ponto aí do Lula realmente soltar a mão do Alexandre de Moraes aí, porque ele não quer ter a sua imagem assemelhada ao ministro, porque o ministro tá muito sujo, tá muito podre tudo isso, mas o Alexandre de Moraes contra-atacou para se proteger, tá? Então fica comigo até no final do vídeo pra gente assistir os bastidores aqui da política brasileira e ver o contra-ataque do ministro Alexandre de Moraes depois das críticas de Lula, tá? Antes da gente partir aqui pro vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Já não bastasse a mídia tá batendo no Alexandre de Moraes, todo dia uma burdoada diferente, e agora até o Lula, cara. O Lula embarcou nessa daí e deu uma paulada no Alexandre de Moraes também. Então ele tá tomando paulada aí de todo lado, e eu quero saber a sua opinião. Você acha que quando o Alexandre de Moraes vai cair? Esse ano de 2026 ele ainda cai, ou vai ficar pro ano que vem, ou ele não cai? Esse é o questionamento que eu quero deixar para vocês e quero que vocês me respondam aqui nos comentários, tá? Então vamos assistir aqui Lula soltando a mão do Alexandre de Moraes e o contra-ataque do Alexandre de Moraes para se proteger, tá? Vamos assistir aqui. O caso Master entrou de vez na campanha eleitoral e entrou pela porta da frente, pela mão do Lula, que entendeu de uma vez por todas que a indignação da população com o Supremo Tribunal Federal está sendo transferida para ele. O presidente então decidiu ser proativo. Ele deu uma entrevista dizendo que o STF tem que dar uma explicação convincente para a sociedade sobre as relações dos ministros com o Master, porque essas coisas a gente não joga para debaixo do tapete achando que o povo vai esquecer. Ainda falou, quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte. Ficou bem claro que o Lula quer se descolar do caso, com o qual de fato ele não tem nada a ver, pelo menos até agora. Cara, quando a gente chega a um ponto de que o Lula é o maior mentiroso da história do Brasil, engana a população brasileira aí, engana os mais humildes, né? O Lula, ele quer descolar a imagem dele do Supremo, ele quer descolar como se a imagem do Lula fosse ótima, né? Como se a imagem do Lula fosse maravilhosa. É muito engraçado de ver o Lula cobrando explicações, né? E dando uma de bom samaritano aqui. Lógico, pra ele é conveniente bater no Supremo nesse momento, né? Por quê? Porque é ano eleitoral, pra ele vai ficar bom. Então pra ele, pro Lula tá tudo lindo ali, né? Ele batendo no Alexandre de Moraes ali e tudo, mas é muito engraçado de ver, cara, porque o Lula, ele já é sujo, né, ele já é muito sujo, o Lula, tem um dos maiores índices de rejeição do Brasil, né, e aí vai o Lula querer dar lição de moral no STF, cara, chegamos a esse ponto, cara, chegamos a esse ponto de que o Alexandre de Moraes jogou a credibilidade, a imagem do STF no lixo, na lata do lixo, né, que até o Lula tá querendo tirar proveito disso, é isso daqui que a gente tira de conclusão aqui do que a Malu Gaspar falou até agora, né, vamos lá. Só que o presidente também não pode jogar o Alexandre de Moraes na fogueira assim de repente. Então ele deu ali uma passada de pano. Ele disse que o companheiro ministro tinha que dar uma explicação com firmeza, já que ele não tem nada a ver com os milhões ganhos pela mulher e que ele deveria se declarar impedido de votar nos temas ligados ao Master. O problema dessa versão é que não existe só o contrato milionário. Tem ainda os voos de jatinho que o Moraes e a mulher fizeram nos aviões do Vorcário, a pressão do ministro sobre o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, para aprovar a venda para o BRB e as mensagens que os dois trocaram no dia da prisão em que o Vorcário pergunta, conseguiu bloquear? E isso é o que a gente já sabe. Mais coisa pode vir por aí, já que o Vorcário tá fazendo a proposta de delação dele e prometendo contar tudo o que ele fez no verão passado, inclusive com ministros do Supremo. O que a Malu Gaspar tá falando aqui? Ô Lula, se você quer jogar o Alexandre de Moraes na fogueira, você tá querendo criticar o Alexandre de Moraes, você tá querendo ganhar credibilidade, né, em ano eleitoral, em cima dessa sujeira que tá no STF e no Moraes, então fala toda a verdade, cara. Não fala toda a verdade, ó. Teve as viagens do jatinho, foi isso que a Malu Gaspar disse, e tá certíssima, cara, tá certíssima. Esse careca aqui tem que ser saco de pancada mesmo, de todo mundo, até do Lula também, que bate mesmo, Lula, briga que eu tô achando bonito de ver, xinga o Alexandre de Moraes mesmo, né. É lógico que o Lula, ele tem que manter o mínimo de compostura ali de um presidente, né? Então ele não vai sair xingando o ministro ali publicamente, mas só isso daqui que ele falou ali de uma forma tímida, né? A Malu Gaspar já veio, ó, não é só isso não, Lula. Tem as viagens, tem a pressão em cima do Galípolo, tem o contrato, tem mais um monte de sujeira aí que você não citou, né? Então não é só isso daí não, Lula. Mete o pau aí, ó, tem mais coisa, tem mais coisa. Isso daí que você falou é só a ponta do iceberg e isso é o que a gente sabe, né? É isso que ela disse, isso é o que a gente sabe. Ainda tem, eu acredito que tem muito mais podre ainda pra sair, né? Muito mais podre do cabelo de piroca pra sair. Vamos terminar aqui. E aí, gente, o Moraes resolveu fazer exatamente o contrário do que o Lula recomendou. Desengavetou uma ação de 2021 que tenta justamente restringir as delações premiadas. E quem foi que moveu essa ação? O PT. Pois é, enquanto o presidente Lula tenta se isolar do caso Master, os movimentos do Alexandre de Moraes puxam o governo de volta pro bolo. Que isso não vai dar em boa coisa, a gente já percebeu. O que tá difícil dizer agora é quem vai se dar mais mal. Mas você já sabe que tem um jeito de não perder nenhum detalhe dessa história. É só ficar ligado no meu blog, no site do Globo,
Globo e nos nossos vídeos e não deixar de curtir. Chegamos ao final do vídeo aqui, a gente pode ver que o Lula foi lá, pô, companheiro Moraes, você precisa dar explicações, né, do contrato, você não pode votar nesse caso, né, porque o STF não pode ter ministro que é milionário. O Lula foi ali, né, cutucar o Alexandre de Moraes, desengavetou a ação do PT, do próprio PT ali, né, que é sobre a delação premiada, querendo mudar as regras da delação premiada, tá, pra se autoblindar ali mesmo, pra se proteger. Pra mim, tá, essa é a última tacada do Alexandre de Moraes, cara, ele tá ficando sem opções, porque a mídia tá contra ele, o Lula tá jogando o Alexandre de Moraes na fogueira, boa parte ali do STF, até esse momento de agora, acreditamos que a maioria do STF ali, né, já quer ver Alexandre de Moraes fora, tá? Então o Alexandre de Moraes aí tá numa situação muito delicada e essa atitude dele de desengavetar, né, essa ação do PT sobre a delação premiada e tudo, né, para mudar as regras da delação premiada ali, inclusive corre o risco até, né, disso daí que o Moraes desengavetou agora, né, dessa ação sobre a delação premiada, corre o risco de mudar até a delação do Mauro Cid sobre o famoso golpe, né, do 8 de janeiro, golpe que não existiu. Enfim, isso daí mudar as regras da delação agora pode até beneficiar Bolsonaro, mas eu acredito que não vai acontecer. Isso daí é uma atitude desesperada do Alexandre de Moraes, uma das últimas atitudes dele para querer se proteger. Por quê? Porque o Forcaro vai falar todas as ligações, né, vai esclarecer tudo, como a Malu Gaspar falou aqui, vai falar tudo que eles fizeram no verão passado, meu amigo. Então se prepara, Moraes, se prepara, porque você pode até mudar as regras da delação, né, pode até querer mudar ali alguma coisa ali, mas você não vai escapar, cara, você não vai escapar porque tá sendo investigado. Mesmo que Daniel Forcaro não faça uma delação, cara, mesmo que ele não faça, as investigações vão levar até você, tá? A PF tá preparando um dossiê aí contra o Moraes ali, né? Mostrando ali todos os crimes, como eles já prepararam ali contra o Toffoli também, mas já deixaram vazar aí que a situação do Moraes é muito mais complicada ainda do que a de Toffoli, tá? Então eles estão preparando aí. Enfim, o que eu vi aqui é que o Lula ele tá querendo se aproveitar disso daí eleitoralmente, né? É muito conveniente para ele bater no STF nesse momento ali, criticar os ministros ali, né? Por quê? Porque isso daí dá voto, cara, dá voto. Mas o que a Malu Gaspar falou aqui é bem verdade mesmo. Ô, Lula, você quer convencer a população que você tá contra os ministros do Supremo? Você tá querendo convencer, você quer, né, falar que você, né, vai bater no Supremo, que você não é de acordo com isso, então fala tudo, cara, fala tudo. Cita aí todos os casos envolvendo Alexandre de Moraes, cita os casos envolvendo Toffoli, cita publicamente, bate mesmo, Lula. Porque, pra mim, cara, eu quero que vocês briguem, desgraçados, briguem, mas briguem mesmo. Tá? Porque enquanto vocês estão brigando, Flávio Bolsonaro vem subindo nas pesquisas e vai ser o próximo presidente da República, tá? Então esse ano é um ano que a gente pode fazer história aí e realmente mudar os rumos da população brasileira, os rumos do Brasil, né? De fato, porque essa briga interna tá só desgastando o Lula, desgastando o STF, enquanto eles brigam internamente ali, Flávio Bolsonaro vai costurando alianças ali e ele vai, né, ele vai crescendo nas pesquisas ali, a direita vai articulando, apesar, né, de todas as brigas internas dentro da direita também, que a mídia tenta colocar isso daí, né, todo momento ali falando sobre as brigas da direita. Enfim, a gente tem discordâncias dentro da direita, assim, né, mas não é essa briga de querer derrubar um ao outro, não, de querer o fim, não. Aqui é briga de Lula, de Moraes, é briga de mafioso, cara, é briga de gangue, de quadrilha mesmo, de quadrilha de crime organizado mesmo, né, porque ali é tipo máfia, né, então quando eles começam a brigar ali é desse jeito. Agora na direita não, tem discussão, tem desentendimento ali, como, né, em qualquer outra relação, né, relação que você tiver com uma outra pessoa ali, você vai ter discordância, vai ter pensamentos diferentes ali, isso daí que é a verdadeira democracia, né? Enfim, então o que a gente tira de conclusão aqui é que vocês têm que brigar, continuem brigando aí, enquanto vocês brigam, Flávio Bolsonaro sobe nas pesquisas e essa é a grande oportunidade da gente recuperar o nosso Brasil, tá, pessoal? Então, compartilhem o vídeo, tá? Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, ative as notificações, faz tudo aí que tem que fazer para ajudar no engajamento aqui desse vídeo, beleza? Porque é muito importante que chegue essas informações verdadeiras nas pessoas, tá? Que os bastidores ali, né, análises contundentes ali do que vem acontecendo internamente, seja exposto para todo mundo ali, né, e que a gente consiga ali, né, resgatar o nosso Brasil, tá, pessoal? Enfim, esse foi o vídeo, tamo junto, até a próxima.